Domplex. Alcácer do Sal, Alentejo. Alcácer do Sal tem inscrito no próprio nome a sua antiguidade. Alcácer significa castelo em árabe. O Rio Sado foi durante mais de 1000 anos uma nevrálgica estrada para o Atlântico, a grande estrada do pão. E Alcácer do Sal beneficiou com isso, tendo tido períodos de grande relevância política e económica. É particularmente adequado que Pedro Nunes, o matemático, o cosmógrafo que marcou a ciência do seu tempo e tanto contribuiu para os descobrimentos portugueses, tenha nascido em Alcácer do Sal. Quando, no início do século XIII, Alcácer do Sal foi definitivamente conquistada aos muçulmanos, a Ordem de Santiago instituiu aqui, em Alcácer, a sua sede. E este é um dos locais, paragem nos caminhos de Santiago. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Maria Teresa Lopes Pereira, no dia 30 de outubro do ano de 1500, um número redondo, a infanta Dona Maria de Castela, filha dos reis católicos, atravessa o Sado, desembarca por aqui para vir de encontro a Dom Manuel I, que aqui a espera, para se casarem em Alcácer do Sal. Foi uma festa de arrombo. Tudo estava enfeitado e perfumado para acolher tão espetaculares noivos. A rua e a praça e todo o cais tinha alecrim e rosmaninho e muitas flores, porque era necessário que tudo cheirasse bem e, por outro lado, desse uma tónica de esperança nos primeiros passos destes noivos. Tudo caiado, reluzente de branco, as colchas a enfeitar as janelas e traçavam-se ou erguiam-se arcos de flores por onde os noivos haviam de passar. A princesa devia vir linda. Linda, com o seu fato colorido e o seu manto e as suas joias que causaram impressão
o próprio Dom Manuel não ficava atrás, com o seu manto, o seu cordão de ouro, onde brilhava um espantoso diamante pelo seu tamanho, e depois todas as damas muito bem ataviadas. Era uma oportunidade... Há crónicas da época, não é? Era uma oportunidade que o povo tinha de ver tão ilustres figuras, porque os próprios nobres e os membros da Ordem de São Tiago vinha cada um mais bem vestido do que o outro, atendendo à importância deste casamento. Ora, Alcácer recebeu estes noivos e as festas e os banquetes foram na área da Ribeira, que ganhou ao castelo uma abundância de comida para todos, como era apanágio de qualquer festa e, sobretudo, de um banquete, de um casamento régio. É verdade que era o segundo casamento de Dom Manuel. Ele tinha sido casado com uma irmã desta infanta, Dona Isabel, mas agora, como viúvo, tinha a oportunidade de finalmente ser feliz. E dizem as crónicas, e nós sabemos que realmente foi, e foram felizes durante bastante tempo e tiveram muitos filhos. Porque escolheu o rei de Portugal casar-se em Alcácer e não em Lisboa. Dom Manuel estava muito ligado a Alcácer. Não nos podemos esquecer que ele era rei desde 1495. Portanto, há 5 anos. Há 5 anos. Ele era primo e cunhado de Dom João II e foi aqui em Alcácer que ele soube da morte de Dom João II. Estava aqui com a rainha Dona Leonor, sua irmã, e soube do agravamento da doença do rei e da sua morte e de que ele era o herdeiro do trono. E foi aqui que ouviu pela primeira vez as aclamações a Dom Manuel como el rei de Portugal. Só daqui, depois, é que, como eco, por todo o país vão ressoando esses vivas ao novo rei. Porquê é que Dona Leonor estava aqui? Se calhar também já Dom João II tinha uma relação forte com Alcácer do Sal. O pai de Dona Leonor era mestre da Ordem de São Tiago, como Dom João II também foi, e não é por isso de admirar que eles tenham escolhido o castelo para aguardar notícias das melhoras ou até de alguma coisa que corresse pior a Dom João II, que estava, como sabemos, no Alvor, no Algarve. Maria Teresa, este castelo é imponente, é uma coisa, o que resta dele. Portanto, imagino isto no auge. Realmente, este castelo tem uma história mítica. Nós podemos ver que, na altura da sua conquista definitiva, foi um caso falado em toda a Europa, com poemas que foram escritos, porque a conquista definitiva de Alcácer se insere na Quinta Cruzada.
Era considerado inexpugnável e foi conquistado definitivamente em 1217 e disso falou-se em toda a Europa. Acaba de nos transportar para um tempo muito anterior ao tempo de Dom João II e de Dom Manuel I, de que estivemos a falar lá em baixo. Portanto, este castelo, tal como o vemos, é essencialmente uma construção islâmica, do período em que os muçulmanos ocuparam a Península Ibérica. Esta colina foi sempre ocupada por diferentes povos que por aqui passaram, desde a Idade do Ferro, passando por fenícios, cartagineses, romanos. Os muçulmanos instalaram-se aqui desde o século VIII, mas foi conquistado por Afonso Henriques no período de 1158-1160. As fontes não são muito claras a este propósito. Manteve-se cristão mais ou menos durante 30 anos, até que um general muçulmano, Yaqub al-Mansur, em 1191, recupera de novo o castelo. E acha que é tão importante este baluarte para a defesa do território e até para o ataque a Lisboa, porque a sul do Tejo, sem ser Alcácer, nessa altura só Évora continuava muçulmano, ele vai chamar uma equipa dos seus arquitetos para reconstruir as muralhas, reforçar todo o perímetro defensivo, construir várias torres. Um dos métodos da construção, ou das técnicas de construção, foi a construção em taipa, que na realidade era muito inovadora e criativa para a época, de que Alcácer é um exemplar único, semelhante, só encontramos em diálogo o Castelo de Paderna. Na realidade, pensava Al-Mansur que o castelo seria inexpugnável, mas como nós vimos, em 1218 ele foi conquistado definitivamente para as mãos portuguesas, mas aí houve não só um cerco por terra ao castelo, como uma batalha campal. É que o alcaide do castelo muçulmano pediu ajuda aos seus amigos muçulmanos e vieram pelo menos 4 reis que avançaram Alentejo fora e as forças cristãs encontraram-nos junto a Santa Catarina de Cítimos. E aí houve uma batalha campal que foi ganha pelas forças cristãs e um mês depois, mais ou menos, depois de vários recontros, o castelo, o tal castelo que considerava inexpugnável, caiu em mãos portuguesas, que na realidade tinham sido ajudadas pelas forças da Quinta Cruzada, e vários dos cruzados que estiveram aqui relataram aos seus reis a conquista de um grande baluarte para os cristãos e, por outro lado, houve cartas a relatar o acontecimento ao Papa e poemas, como é o caso do poema de Gozuíno, que é muito falada, mas há outras histórias e há outros documentos da época que relatam aqui como se viveu a cruzada e como a cruzada cristã tinha sido verdadeiramente um êxito. Diz-se do reinado de Afonso II que nada foi tão importante no seu reinado, nem sequer as leis gerais que ele concebeu, mas a conquista de Alcácer. As crónicas dizem o que há mais importante a contar é a conquista de Alcácer, mas ele vai oferecer estes territórios à Ordem Militar de São Tiago exatamente para fazerem uma barreira, para defenderem estes territórios e até conquistarem mais aos muçulmanos. E a partir daqui a história de Alcácer entrelaça-se com a história da Ordem de São Tiago, que vai ter aqui a sua sede. Esta ordem foi criada exatamente para combater na reconquista contra os muçulmanos. E daí que elas sejam relativamente poucos freiros, mas muito aguerridos, muito bem treinados, com uma cavalaria importante, e daí que os reis os solicitassem para combaterem a seu lado e lhes doassem terras, porque tinham a garantia de que essas terras, uma vez conquistadas, ficariam muito bem defendidas. A espada de São Tiago é uma cruz-espada, mostrando a dupla vocação. Eram, por um lado, freiros que se dedicavam a dilatar a fé de Cristo, mas, por outro lado, dilatavam essa fé de Cristo pela força das armas. A sede da Ordem de São Tiago é aqui no Castelo de Alcácer. Estão aqui, no auge
da Reconquista até mais ou menos a meados do século XIII, e nessa altura, como o palco dianteiro da Reconquista estava na zona de Mértola, a ordem vai para lá, mas Alcácer continua a ser da Ordem de São Tiago. Volta no início do século XIV, porque as conquistas estão terminadas e era mais fácil, estava-se mais próximo de Lisboa, e a Ordem de São Tiago volta à sua sede. Vamos ver cada vez mais a Ordem de São Tiago vai estar próxima da família real. E não é por acaso que são os infantes, como o infante Dom João, filho de Dom João I, que se torna mestre da Ordem de São Tiago, depois o infante Dom Fernando e depois o príncipe Dom João, que vem a ser o rei Dom João II, que se torna mestre da Ordem de São Tiago. Quando é que a Ordem de Santiago retira a sua sede daqui e, portanto, de alguma forma deixa de marcar tanto a história de Alcácer? Ora, é exatamente com o rei Dom João II que a sede da Ordem, aquilo que se chamava a cabeça mestral, parte de Alcácer para Palmela. Maria Teresa, que lindo! Esta capela é do século XIV, mas temos ali outra do XIII, aprendi tudo isto consigo, que vamos já ver por dentro. E se bem compreendi, este conjunto de capelas começou a ser edificado no tempo da primeira conquista de Alcácer aos mouros por Dom Afonso Henriques. De certa maneira, os mártires como zona ou cidade de mortes é muito anterior a Dom Afonso Henriques. Os povos anteriores, as escavações... Aqui enterravam-se pessoas. Aqui enterravam-se pessoas desde a Idade do Ferro, continuando depois pelos outros povos que vieram, mesmo objetos fenícios, etc., foram encontrados aqui nas escavações de Virgílio Ferreira e nas escavações de Cavaleiro Paixão. Simplesmente, na altura da conquista de Alcácer, primeiro por Afonso Henriques, houve 2 cemitérios destinados aos mortos, que no fundo eram mártires, porque morriam pela causa dos cristãos. Aqui foi um cemitério fora de portas, o dos mártires, e mais perto do castelo de São Vicente. Aliás, as capelas que vão surgindo aqui com a Ordem de São Tiago, depois a vila de Alcácer lhe ter sido doada, as capelas vão surgindo, mas desagregadas. São várias as capelas funerárias, a do Tesouro, que é a mais antiga, e esta que é a Capela dos Mestres, que foi o panteão dos primeiros mestres e que realmente foi um edifício criado de raiz para o enterramento dos mestres. Foi dos mestres da Ordem de Santiago. Da Ordem de São Tiago. É como que uma oposição de uma cidade dos mortos à cidade dos vivos, que estava, nessa altura, pujante no interior do castelo. E aqui é, ainda hoje, um lugar de passagem nos caminhos de Santiago. A igreja de Nossa Senhora dos Mártires atraía muitos peregrinos, mas os peregrinos dos caminhos de São Tiago procuravam lugares da devoção à Virgem e lugares onde houvesse relíquias, e aqui havia realmente relíquias de mártires. E daí que esta seja uma etapa do caminho de Santiago. Paula, chega aqui que eu quero mostrar uma coisa, que eu gosto muito. Olha, Paula, esta imagem de Nossa Senhora é uma das minhas paixões. Ela tem um sorriso que faz lembrar aquele sorriso do anjo da Catedral de Reims, que também sorri para nós. E, na realidade, em qualquer lado que a gente está da igreja, olha para a imagem e Nossa Senhora sorri e segura muito ternamente o seu filho, com a mão esquerda segurando, como pode ver ali, a ponta do manto, e o menino Jesus tem uma ave na mão, assim como as crianças gostam de exibir os passarinhos, assim está. Os cabelos são muito bem tratados, com os caracóis,
E o menino tem uma coisa que não é muito habitual nestas imagens, que é uma cinta larga, e chama-se Nossa Senhora da Cinta e tem sido realmente invocada e devocionada como Nossa Senhora da Cinta por causa do cinto que tem na cintura, cuja ponta vem aqui ter aos pés, junto dos sapatos que estão calçados, enquanto os do menino, em princípio, estão Normalmente nunca descalços. se vê os pés da Nossa Senhora, pois Mas não? aqui vê-se E com exatamente, sapatos. e com sapatos. Pensa-se que ela seja do início do século XV. Esta imagem estava primitivamente lá fora, no alpendre, e os peregrinos chegavam e dirigiam-se em primeiro lugar à Senhora. Ou seja, não era necessário a igreja estar aberta? Não, não era necessário. Esta imagem é muito interessante e tem a ver com o lugar e muito ligada à Ordem de São Tiago, exatamente porque neste pilar está aqui um freire de Santiago, de mãos postas, mas nós sabemos que ele é da Ordem de São Tiago porque, se repararem bem, ali junto do braço ele tem a cruz-espada de Santiago. Cruz-espada de São Tiago. Ou seja, é a representação do encomendador desta imagem. Nitidamente. Paula, das três capelas que vimos, esta é realmente a mais recente. É do século XV. A capela foi mandada erigir por Maria de Rezende para o túmulo do seu marido, Diogo Pereira, que era comendador-mor da Ordem de São Tiago. Reparemos que os freiros da Ordem de São Tiago se podiam casar, isto desde o início. É sério? Sério. Aliás, a expressão na própria bula era muito engraçada, porque era mais vale casar do que herder. A verdade é que só poderiam entrar na Ordem se tivessem uma carta das suas mulheres autorizando a sua entrada como freiros espatários. Maria Teresa, sobre a linda Alcácer do Sal, nós podemos evocar Dom Afonso Henriques, Dom Afonso II, os cavaleiros da Ordem de São Tiago, Dom João II, Dom Manuel I, como já vimos também, mas de facto o grande protagonista desta povoação é o Rio Sado. Sem dúvida. A história de Alcácer do Sal só se compreende com o Rio Sado. É verdade também, por outro lado, com a colina e o seu castelo. Mas pelo Sado entraram os vários povos, desde os fenícios, os gregos, os cartagineses, e aqui se instalaram os romanos na Salácia, que chegou a ser Salácia Urbs Imperatória, com a cunhagem de moeda própria. Isso era da maior relevância, não era? Muito importante. Com o sal que deu o nome a Salácia e que era já explorado nessa altura, e daí a palavra salário, que vem exatamente da importância. Pagava-se muitas vezes o trabalho das pessoas com sal. O ouro branco chamava-se, o ouro não é? branco de Alcácer e do mundo
mundo de então. Toda a mercadoria que vinha do Império Romano para cá e que decaía para o resto do Império Romano, como os minérios do Alentejo, os cereais, etc, etc. A própria agricultura alentejana foi muito modificada pelos romanos. Em Alcácer, em qualquer lado que se escave, há algum elemento romano que aparece e que vê a luz do dia quando esteve ali enterrado não sei quanto tempo. Isso é apenas uma pequena amostra da grande riqueza que o subsolo ou até o fundo do Rio Sado um dia nos poderá mostrar. Temos o excelente Museu da Cripta Arqueológica, que tem algumas peças absolutamente notáveis. Vamos ver algumas delas. Se esta terra falasse, muita coisa do tempo dos muçulmanos nos diria, porque eles desenvolveram toda uma indústria de construção naval e, na realidade, as zonas envolventes de Alcácer eram grandes produtoras de madeira que poderiam ser aproveitadas nessa indústria e realmente criaram aqui um precedente que a Idade Média irá depois, a Idade Média cristã, irá depois continuar. Eram as esteiras, eram os juncos, era a cerâmica. É que mesmo depois da conquista cristã, os muçulmanos instalaram-se, os vencidos que não partiram, instalaram-se num bairro que no fundo descia a nascente do castelo, no chamado bairro da Moraria, ou bairro das Oularias, para a importância que os ouleiros tinham nesta zona da cidade, mas havia também os tapeteiros, os gibeteiros, os que se dedicavam à tecelagem, os carpinteiros e aqueles que se dedicavam à construção naval. Eram excelentes artesãos. Eram excepcionais artesãos e excepcionais agricultores ou camponeses, porque muitos dos frescos que apareciam nos mercados tinham origem em alfeiros, em hortas muçulmanas. É muito interessante porque, segundo aprendi com a Maria Teresa, o primeiro bairro a ser construído fora das muralhas do castelo, pelo menos assim como uma expressão significativa, foi precisamente essa moraria, que alude da moraria dos muçulmanos vencidos que não partiram. E é a partir daí que a vila começa a crescer para fora das muralhas e a chegar ao rio, à zona ribeirinha. Depois há também uma judiaria junto à ribeira. É interessante pensar como todos coabitavam pacificamente. Exatamente. Cada um no seu lugar, mas pacificamente. No fundo, com medidas que nós podemos achar que segregavam, mas por outro lado, tendo a noção das suas funções, coabitavam perfeitamente. E logo no primeiro fural dos Mouros Forros do tempo de Afonso Henriques, na realidade ele dá aos seus mouros os direitos que tinham de estar aqui nesta terra de Alcácer e diz como é que se deviam comportar a minoria dos judeus, que também já aí habitava, e a dos cristãos, que estavam agora na qualidade de vencedores. E devia ser fervilhante esta zona no século XVI, olha, quando Dom Manuel aqui casou com Dona Maria. Sem dúvida nenhuma, mas mesmo antecedendo esse tempo, todo este rio e toda a margem ribeirinha fervilhava realmente de vida, porque era aqui que tinham que, no fundo, desembarcar o pescado
encontrávamos mulheres que vendiam, eram as chamadas marisqueiras, que tinham uns balcões onde vendia um marisco, algum do rio e outro que poderia vir de mais longe. Era aqui que as pessoas vinham pagar os seus tributos e que se dirigiam a tratar dos seus assuntos, e muita gente viria para a beira-rio apenas para ver chegar ou partir os barcos. Muitos desses estrangeiros. Muitos desses estrangeiros, porque eram mercadores que vinham aqui ou para o comércio do sal ou para o comércio das madeiras ou dos minérios que vinham do Alentejo. Não esqueçamos que realmente o Rio Sado era a estrada que abastecia com pão a cidade de Lisboa, que era a capital. E, por conseguinte, estavam sempre a passar e havia mesmo engarrafamento de barcos. Não havia pontes nessa altura e havia realmente uma barca de passagem que fazia a ligação entre a margem esquerda e a margem direita e que pertenceu a maior parte do tempo à Ordem de São Tiago, que cobrava por quem passava por ela. Era um orgulho que Alcácer tinha, era ter a sua barca de passagem sempre pronta a transportar os homens de um lado para o outro. Como é que Alcácer está tão envolvido nos descobrimentos? Alcácer, no fundo, tinha uma tradição de construção naval e ajudou muitas vezes a arranjar, a fazer arranjos em caravelas que se dirigiam ao norte da África. Para a cidade de Ceuta, os cavaleiros de São Tiago e a gente de Alcácer ajudou a conservar essa praça e, por outro lado, houve mantimentos que daqui partiram, como era a necessidade de pão, que mesmo para Ceuta partiu daqui. Mas mais importante que tudo, temos o grande contributo de um alcacerense, que ele próprio se intitulava salaciense, que foi Pedro Nunes. O grande matemático, o grande cosmógrafo que marcou a ciência do século XVI. Em Portugal e além fronteiras, inaugurou a cadeira de matemática na Universidade de Coimbra em 1544 e 3 anos depois foi nomeado cosmógrafo-mor do reino. Foi o primeiro cosmógrafo e revolucionou verdadeiramente aquilo que podemos achar da ciência dos descobrimentos. Nós sabemos exatamente onde é que ele nasceu aqui, em Alcácer? Não sabemos exatamente onde, embora a tradição aponte Valdeguiso. Agora, o que ele diz sempre é que é salaciense, Petrus Nonis Salacienses, e que nasceu... Ou seja, de Alcácer, Pedro Nunes de Alcácer, e que nasceu em 1502, mas este 1502 aparece numa demonstração que ele está a fazer aos seus alunos num problema de matemática. Ele diz: escolho como exemplo o ano em que nasci, 1502. E assim sabemos quando é que ele nasceu. E sabemos que era de Alcácer, e ninguém pode contestar isto, porque ele, nas suas obras, punha realmente Petrus Nonis Salaciense. Pedro Nunes teve uma vida sem grandes dificuldades, nem económicas, nem de reconhecimento, mas na realidade, no fim da vida e sobretudo quando se aproximava a fase da sua reforma, ele teve alguns problemas na Universidade de Coimbra e os últimos anos da sua vida foram levemente obscuros. Não se sabe exatamente onde é que ele está enterrado, nem aonde morreu. Ele morre exatamente em 11 de agosto de 1478, uma semana depois de Alcácer Quibir, e realmente a morte acabou por poupar a um desgosto de ver a fina flor e o rei Dom Sebastião, com quem ele havia privado e trabalhado de perto, desaparecido. Mas de Pedro Nunes ficou uma obra notável que ainda hoje causa admiração para tudo aquilo que ele descobriu e conseguiu impor na época. Gosto muito de falar de Pedro Nunes, de todos os notáveis de Alcácer que foram fazendo a história desta cidade, mas verdadeiramente os meus heróis são outros, são aqueles de quem a história não fala, mas que plantaram as árvores, no fundo ergueram os muros, construíram as suas hortas e os seus quintais, as casas, e fizeram a construção naval.
barco no qual estamos a andar em Alcácer foi construído no século XX, em 1940, por um alcacerense que se chamava Carlos Ministro. E na figura desse alcacerense, de certa maneira, nós honramos todos aqueles que estavam para trás e que realmente deram nome às ruas, deram nome a barcos, pescaram, alimentaram as pessoas, que é uma epopeia simples de vida, mas são vidas que acabaram por fazer muito sentido. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.